Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Crime Ideia. Bom, o tema que eu queria debater com vocês hoje é o seguinte: o contratualismo em Jean-Jacques Rousseau. Bom, primeiramente algumas questões introdutórias. O Rousseau ele tem uma influência fundamental no tempo contemporâneo por questões da própria organização do Estado, né? As formas como o Rousseau vai debater a ideia de contrato social, leis, etc., marcam o tempo contemporâneo, porque ele foi utilizado e ele é utilizado por grande parte da comunidade política atual. Uma outra questão fundamental é que Rousseau tem influenciado, na verdade, a Revolução Francesa. Algumas críticas são feitas a essa ideia de que Rousseau tenha influenciado a Revolução Francesa, porque coloca-se limites, na verdade, como um autor ou uma teoria de um autor, de um grupo de autores, possa influenciar um acontecimento tão marcante e que teve como, na verdade, esse papel principal o próprio povo, ou seja, a grande massa populacional que não tem acesso, na verdade, às leituras de Rousseau naquele contexto. Outra crítica fundamental também é que Rousseau não é francês. Rousseau, na verdade, ele vem da região de Genebra, que hoje atualmente é a Suíça. Bom, de antemão é necessário falar algumas coisas. Rousseau ele desenvolve uma das suas principais obras, a que é a mais conhecida, o livro do Contrato Social. Obra essa publicada em 1762, que fazia parte de outras obras aí do próprio autor. Inclusive, no próprio introdução do livro, né, o Rousseau vai ressaltar a ideia de que essa obra ela faria parte de um outro escrito maior, e que esse escrito foi jogado às traças, ou seja, Rousseau mesmo fez questão de desfazer desse escrito, porque ele não concordava, porque ele não gostava, etc. Isso aí ele discute no início da obra. Algumas coisas que a gente vai discutir que são fundamentais na obra de Rousseau. Primeiramente, a ideia de estado de natureza e contrato social. Depois disso a gente vai falar um pouquinho sobre soberania, advindo da própria teoria do contrato social, do contratualismo, e finalizar com a tese de que a democracia direta para Rousseau é o modelo perfeito de participação política. Bom, vamos discutir a seguinte questão então: o que era na verdade o contrato social? Contrato social não é um termo criado pelo próprio Rousseau, mas era utilizado por outros autores, como por exemplo Thomas Hobbes. E tirando então da teoria hobbesiana, né, do contrato, do contratualismo, Rousseau irá fazer algumas críticas fundamentais a ele. De acordo com Thomas Hobbes, o homem no seu estado de natureza, ou seja, antes mesmo dele se constituir nem sociedade no seu estado de natureza, o homem seria necessariamente mau, ou vamos dizer assim, volúvel. O homem, como diria o próprio Thomas Hobbes, lobo do homem. Rousseau vai discordar fundamentalmente dessa ideia. De acordo com ele, o homem no seu estado de natureza não é bom nem mal, ele necessariamente é. Ou seja, ele vai construir uma teoria de que no estado de natureza o homem ele é amoral. Significa então que aquela tese que é atribuída a Rousseau é falsa. A tese de que, por exemplo, o homem no seu estado de natureza ele é bom por essência, ele é bom por natureza. Isso é bastante sim atribuído à obra dele e na verdade não está na obra dele. O que é necessário entender então? O que é esse contrato social? Ou seja, o que é o contratualismo em Rousseau? A primeira ideia fundamental é voltar ao contexto, ao conceito que ele chama de estado de natureza. O estado de natureza, então, é a volta do homem no seu estado pré-social, ou seja, antes de constituir uma sociedade, o homem nasce ou ele se organiza de maneira amoral, ou seja, não é bom nem é mau, nem é hostil, nem é violento, nem é necessariamente bondoso. Isso constitui, na verdade, uma teoria de que é atribuído várias coisas falsas a Rousseau. Então, a ideia de estado de natureza, que ele vai debater, na verdade, colabora-se com a tese de que entre o estado de natureza e o chamado estado civil ou cívil, na verdade, existe um contrato social firmado entre as partes. Já que o homem é amoral, e ele necessariamente esse homem é moral, isso vem da natureza, ele tem a aversão à dor do outro, é necessário que construa-se um contrato social ou um pacto social para se chegar então a esse estado cívil, a lei, as magistraturas do qual nós estamos no tempo presente. O que o Rousseau vai debater? Ora, como é possível estabelecer uma comunidade política, necessariamente uma sociedade tão comercial como é que ele vivia naquele contexto que nós vivemos hoje? Então, a ideia básica que o Rousseau vai debater é qual que é a origem, por exemplo, da desigualdade social. De acordo com ele, a ideia de propriedade. Porque a propriedade é o atributo que um homem toma algo que é comum, ou seja, que é da própria natureza, atribui-se a ele como direito de aquisição, compra, venda, etc. Então ele vai debater o seguinte: para romper com certa desigualdade social, o homem voltaria ao seu estado de natureza e reconstruiria, na verdade, uma nova sociedade fundamentada em valores de igualdade. Igualdade esta que é colaborada por uma seguinte questão. Vamos pensar bem. Se o homem, no seu estado de natureza, ele é amoral,
E para ele chegar no estado civil, que é esse estado atual, etc., foi necessário uma espécie de um contrato, ou seja, um acordo firmado entre as partes, onde construiria uma vontade de todos, ou, melhor usando o conceito, uma vontade geral. Essa vontade geral no Rousseau é atribuída pela própria lei, ou seja, nós negamos a liberdade individual como direito supremo do indivíduo em si, ou seja, eu quero ter aquela propriedade e não dar a outro, por exemplo, essa vontade individual. E eu atribuo agora essa negação da liberdade individual para a liberdade coletiva, afirmada a ideia da lei. Então a lei, para Rousseau, tem um papel fundamental atribuído ao Estado, obviamente, de trazer essa certa igualdade política, ou seja, caberia ao Estado, caberia à lei, atribuir-se esse Estado, necessariamente aqui agora, contratual, ou seja, uma certa convenção feita entre os homens. Bom, o Rousseau defende nessa ideia do contrato social algumas questões importantes. Por isso, o que nós vamos debater aqui agora é uma questão da Unicamp do ano de 2012. Quem acompanha comigo essa questão que está na tela? O homem nasce livre e por toda a sua parte, ou toda a parte, encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais não deixa de ser mais escravo do que eles. A ordem social, porém, é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. Haverá sempre uma grande diferença entre subjugar uma multidão e reger uma sociedade. Sejam homens isolados, quantos possam ser submetidos sucessivamente a um só. E não verei nisto senão um senhor e escravos, de modo algum considerando-os um povo e seu chefe. Trata-se, caso queira, de uma agregação, mas não de uma associação. Nela não se existe um bem público, nem corpo político. No trecho apresentado, o autor, letra A, argumenta que um corpo político existe quando os homens encontram-se associados em estado de igualdade política. Vamos pensar então. O que tem em Rousseau, na verdade, é que o estado social é uma certa agremiação, ou como a própria questão diz, né, de um processo de associação em estado de igualdade política. Letra B, então vamos deixar a letra A em suspenso. A letra B, reconhece os direitos sagrados como base dos direitos políticos e sociais. Bom, Rousseau não defende isso aqui. Ele está falando que os direitos sagrados é a própria liberdade e não a base dos direitos políticos. Lembrando que direito é um processo de associação, não é isso? Letra C. Defende a necessidade de os homens se unirem em agregações em busca de seus direitos políticos. Opa, então vai falar que direitos políticos, na verdade, é um estado de associação e não da agremiação, ou seja, nós vamos juntar para buscar isso. É através de um contrato firmado socialmente. Letra D. Denuncia a prática da escravidão nas Américas que obrigava multidões de homens a se submeterem a um único senhor. Bom, isso não está no texto, então isso não está na questão. A letra A é correta, de acordo aqui com Rousseau, porque ela enxerga no contrato social o estabelecimento da garantia da liberdade civil. Ou seja, a liberdade civil não é um direito de Deus adotado aos homens, mas sim um processo de contrato social. Nós negamos a liberdade individual e afirmamos a liberdade civil ou civil, como diria o Rousseau. Ok? Bom, moçada, então é isso. Nós vamos deixar então aqui nesse momento e até o nosso próximo 5 minutos de... Obrigado, valeu.